Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros no automobilismo internacional, esse aqui é o seu lugar. A gente está começando mais uma edição do podcast Mundo Afora, nossa 33ª edição e também a última da temporada 2020, uma temporada agitadíssima, não só por tudo que aconteceu, né, fora das pistas, que resultou em atrasos no começo dos campeonatos, em calendários apertados, em datas remarcadas, em corridas que não aconteceram, restrições de fronteira, mas também agitadíssimo para nós brasileiros, porque tivemos 7 brasileiros campeões no automobilismo internacional ao longo desse ano, ao longo de 2020. E é esse balanço a respeito dos nossos pilotos, a respeito do desempenho dos nossos representantes nas pistas mundo afora, que a gente vai fazer hoje aqui com os meus colegas desse bate-papo, meus parceiros de sempre nesse bate-papo, Leonardo Masson e Felipe Giacomelli, também jornalistas especializados. Amigos, temos um cardápio variado hoje, né? Nosso último podcast do ano, da temporada 2020, uma temporada agitadíssima, em que a gente teve, Felipe, vou começar com você, a gente teve bons valores na base, aí na escadinha rumo à Fórmula 1, o que nos dá esperança de um futuro brilhante na categoria máxima do automobilismo mundial. Oi, Grum, oi, Léo. Olha só, você falou em cardápio variado, hoje é meio que última ceia, né? Porque é o último episódio do ano e que tem muito assunto pra gente falar, porque os brasileiros se deram muito bem em diversos campeonatos. Mas o meu destaque inicial é o Gianluca Petekoff, que teve uma das campanhas mais dramáticas, né, que a gente acompanhou ao longo desse 2020, e mais do que dramático foi a forma como ele encantou a torcida, né? Talvez ele tenha ficado um pouco na sombra do Enzo Fittipaldi nos últimos 2 anos, porque eles eram companheiros de equipe, embora, né, no ano passado em categorias diferentes, mas era o mesmo fim de semana que eles corriam, e 2020 ele explodiu, né, foi a maneira como foi a disputa contra o Arthur Leclerc, e depois ele ter perdido a vaga na Prema, né, pro irmão mais novo do Charles Leclerc. Ele ganhou muitos fãs, tanto na internet como as pessoas que também acompanham o automobilismo da forma mais tradicional. É isso aí, Gianluca Petekoff realmente que está mobilizando as redes sociais a respeito da permanência dele nessas categorias rumo à Fórmula 1, já que ele venceu a Fórmula 3 regional europeia, precisa dar os próximos passos aí para subir na carreira na Fórmula 3, depois na Fórmula 2, mas também depende de orçamento, e as redes sociais já se mobilizaram aí fazendo grandes campanhas. A gente vai falar disso também, porque foram 2 brasileiros campeões nos monopostos e 2 brasileiros vice-campeões, mas nós também tivemos brasileiros levantando troféus no turismo, no GT e no Endurance. No GT foram 2 nomes e no Endurance 3 pilotos que se sagraram campeões. Leonardo Masson, que ano para o Endurance brasileiro. É isso aí. Bom, fala Grum, fala Felipe, fala você que acompanha o mundo afora. Pois é, o Felipe começou falando dos mais novinhos, a gente destaca os pilotos mais experientes, um pouco que se destacaram tanto nas classes de GT, né, nas categorias de GT, quanto nos campeonatos de Endurance, que tem os protótipos também. A gente teve 5 pilotos brasileiros campeões nesse tipo de campeonato, mas eu queria destacar 2 deles. O Hélio Castro Neves, campeão da IMSA aos 45 anos, correndo de protótipo, com protótipo Acura, mostrando toda a capacidade dele, já garantido para a defesa do título no ano que vem lá na IMSA, aí com um calendário mais extenso na Indy. Não vai fazer a temporada inteira, mas vão fazer 6 corridas, já é mais, né, praticamente o dobro do que ele fez nesse ano. E também o JP Oliveira, que conseguiu um título dificílimo lá no Super GT japonês, um campeonato que a gente falou nos últimos episódios, dos mais fortes. A classe GT 300 tem diversas montadoras, muitos pilotos capacitados, e o JP, mesmo veterano, vem mostrando aí que pode brigar por título e conseguiu essa conquista nesse ano. Bruno. É isso aí, Léo, é isso aí. A gente começa então o nosso bate-papo viajando, mas a nossa viagem hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Você está acostumado aí a gente viajar pelos continentes, né? Passar da Europa para a América do Norte, na Ásia, mas hoje a nossa viagem é por tipo de categoria. Então vamos começar viajando pelos monopostos, galera que está rumo à Fórmula 1.
E a nossa viagem começa falando dessa meninada que mostrou o seu valor em 2020 e olha que geração. A gente fala muito dessa coisa de estar sem brasileiro na Fórmula 1, desde o final de 2017, quando o Felipe Massa deixou a categoria. A gente viveu aí um hiato que só foi interrompido agora nessas duas corridas finais, com a estreia do Pietro Fittipaldi substituindo o Romain Grosjean na Haas, mas é uma situação que a gente também sabia que seria provisória, porque a Haas já estava definindo seus pilotos para 2021, então o Pietro, como piloto reserva, assumiu o seu papel aí e disputou essas duas corridas finais, o GP de Sakir e o GP de Abu Dhabi. Foi bem, fez o que se esperava dele dentro da equipe, mas a gente tem que falar dessa meninada que conquistou títulos, e não só conquistou títulos, mas que disputou títulos nesse caminho rumo à Fórmula 1 e também rumo à Fórmula Indy. A meninada que andou muito forte nos monopostos. Os pilotos campeões de 2020 foram Igor Fraga, que venceu a Toyota Racing Series lá no começo da temporada, correndo na Nova Zelândia, e depois disputou a Fórmula 3 FIA junto com a Fórmula 1, e o Gianluca Petekoff, que a gente falou na abertura, que venceu a Fórmula 3 regional europeia, um torneio dificílimo, com um grid não tão cheio, mas com um grid muito qualificado e também com umas especificidades ali. As corridas foram um tanto complicadas, então tem um título que tem muito valor. E a gente teve também os vice-campeões, que foram o Caio Collet, na Fórmula Renault, e o Dudu Barrichello, que foi vice-campeão lá nos Estados Unidos, na USF 2000, que é a porta de entrada do Road to Indy, das categorias que levam à Fórmula Indy. Amigos, vamos começar falando sobre os pilotos campeões, o Igor Fraga e o Gianluca Petekoff. Ô, Felipe, você falou na abertura que o grande destaque para você vai para o Gianluca Petekoff por conta dessa temporada complicada, mas o Igor Fraga também teve uma temporada complicada na Fórmula 3, né? Ele migrou para uma equipe que se revelou uma enorme furada por uma questão de orçamento também. Ele era um piloto que não tinha um orçamento muito grande para completar essa temporada de 2020, mas esse título da Toyota Racing Series lá no início do ano colocou ele numa situação interessante, que foi integrar o Red Bull Junior Team, mas já era tarde demais para uma mudança de equipe, o grid já estava cheio e ele teve uma temporada difícil. Cara, desses brasileiros que foram campeões, o ponto alto da temporada deles para você, o que você destaca da pilotagem, enfim, o que você destaca dessa temporada de 2020 do Igor Fraga e do Gianluca Petekoff? Grum, do Igor Fraga foi ter ganhado do Yuki Tsunoda, né? A gente até esquece disso, mas eles foram companheiros de equipe na Toyota Racing Series lá em janeiro e fevereiro, e numa situação de igual para igual, o brasileiro levou a melhor. A gente fala, isso quer dizer que ele está mais pronto que o Tsunoda para a Fórmula 1. Não, não é bem isso. A situação é um pouco diferente, né? Porque ali na Nova Zelândia, o que estava um pouco sendo avaliado era a capacidade que esses pilotos teriam para primeiro se adaptar ao equipamento, né, que é o equipamento da Fórmula 3 regional, e em segundo se adaptar aos circuitos neozelandeses, né, porque a gente está muito acostumado com os circuitos de Fórmula 1, né, grau 1 da FIA, que são as pistas enormes, quase 4 km, às vezes um pouco mais de extensão, às vezes de escapes enormes, e a gente está falando de pistas em que às vezes uma volta não leva muito mais do que 40 segundos. E nessa necessidade de se adaptar muito rápido a um sistema muito novo, o brasileiro levou a melhor, tanto que foi campeão, e por ter ganhado dos dois pilotos da Red Bull, né, o Yuki Tsunoda e o Liam Lawson, ele entrou no programa de fato. E ter entrado no programa da Red Bull acabou beneficiando ele, porque ele pôde ter um ano ruim na Fórmula 3. A gente falou que o orçamento não era bom da Charrus, né, que foi a equipe que ele correu. A equipe tinha dois problemas sérios. O primeiro é a confiabilidade do carro. Acho que nas primeiras 8 sessões de pistas do Igor Fraga, em 4 ou 5 ele teve problemas mecânicos ou toques que não foram culpa dele. Ele se envolveu em enrosco com outros pilotos e aí complicava muito na hora de recuperar a posição, mas o carro deixava ele na mão constantemente, pior, deixava ele na mão nas classificações, né? Ele tinha que largar lá atrás e depois ele tinha uma corrida muito curta para tentar recuperar o maior número de posições possíveis para terminar na zona de pontos. Claro que deu certo só uma vez no ano inteiro, né? Então a temporada não foi boa, mas ele teve esse resguardo por fazer parte do Red Bull Junior Team, e é muito estranho a gente falar do Red Bull Junior Team tendo paciência com o piloto, mas aí foi legal que mostrou que eles tinham consciência de que o Igor Fraga estava numa situação que não era o ideal para ele ter um bom desempenho. Ele conseguiu se manter no programa, vai ter mais um ano de carreira, né?
defendendo o fabricante de energéticos, e ano que vem para uma equipe melhor, que é a Hightech, que eles já participaram juntos dos treinos coletivos de pós-temporada. Em uma das sessões, o Igor Fraga foi o mais rápido. E antes de você emendar aí para falar do Gianluca Peterkoff, eu quero até salientar uma coisa, que na Toyota Racing Series tem uma característica que é ser um torneio de tiro curto. São 5 finais de semana seguidos nessas pistas pequenininhas que você mencionou. Então, quer dizer, a curva de aprendizado ela tem que ser muito acelerada também, né? O piloto não tem muito tempo para reunião com a equipe, analisar a telemetria e tudo mais. Então, é aquela coisa de estudar, entender e praticar e entender e praticar de novo e vamos embora, né? Então, quando você viu, já passou 3 finais de semana. Se você não engrenou de cara, não valeu. E isso o Igor foi muito bem também. A capacidade de adaptação dele foi muito forte, tanto que ele ganhou de um piloto local, né? O Liam Lawson, além de ser um piloto muito bom e muito conceituado, que depois fez uma temporada muito boa também, pertence ao Red Bull Junior Team, é um piloto local, então quer dizer, conhece aquelas pistas também. E ele era o atual campeão, né? Existia uma certa certeza que o Liam Lawson ia ser bicampeão da Toyota Racing Series. Ano passado ele tinha sido o vencedor, competindo contra o Marcus Armstrong. São 2 pilotos da Nova Zelândia, né, os 2 integrando equipes juniores da Fórmula 1, né, o Liam Lawson no Red Bull Junior Team, como você falou, e o Armstrong na academia da Ferrari. Então, a sensação nesse ano, sem o Armstrong correndo, era, bom, o principal rival do Liam Lawson não está aqui. Ele, quando era novato, ganhou. Imagina agora que está no 2º ano na categoria. Bom, tudo bem, né, só faltou combinar com o Igor Fraga, que não se importou com o favoritismo do companheiro de equipe dele, não. É isso aí. Passando para a Europa, eu já coloco até o Léo na conversa também, para a gente falar do Gianluca Peterkoff, porque foi um campeonato, né? O Igor Fraga ganhou a Toyota Racing Series e deu o passo para a Fórmula 3 FIA, que é aquela categoria que corre junto com a Fórmula 2, com a Fórmula 1, nos mesmos finais de semana. Mas o Gianluca Peterkoff estava saindo da Fórmula 4, e de um ano que ele foi vice-campeão, para disputar a Fórmula 3 regional europeia, que é um meio de caminho ali, entre a Fórmula 4, entre a Toyota Racing Series e a Fórmula 3. E foi um campeonato de poucos carros, mas de pilotos muito bons, e que foi ferrenho, foi uma disputa ferrenha. Naquela coisa de que quem não tivesse um fim de semana bom tinha que salvar pontos, e o Gianluca teve essa consciência, tanto que ele pontuou em todas as corridas, em todas as 23 corridas ele pontuou, fez muitos pódios, ganhou muitas corridas, mas a parte final já foi aquela coisa de marcação homem a homem, né, Léo? A gente viu muito isso, ele e o Arthur Leclerc, e essa foi a grande característica desse fim de temporada, e a frieza do Gianluca para encarar toda essa situação e conseguir levar esse título. Grum, ele foi gelado, né? Ele precisou ser gelado, não só pelos adversários em pista, né? Ele teve que marcar, como você disse, o Arthur Leclerc muito de perto. Em vários episódios a gente falava do Peterkoff, citava os bons resultados que ele tinha, mas estava uma preocupação da proximidade do Leclerc, né, na tabela de pontos, e nas últimas etapas do Oliver Rasmussen, que vinha um pouco mais distante, mas que de repente começou a ganhar corridas, né? Mas ele teve que lidar com a pressão da perda de patrocínio também, né? Em determinado momento da temporada, o Gianluca corria uma etapa sem saber se estaria no grid na etapa seguinte, né? E por isso que ele demonstrou muita frieza mesmo para lidar com essa situação, né, para não perder o foco no campeonato e conseguir resultados melhores que o Arthur Leclerc para sair campeão. Como você disse, ele foi o único piloto entre todos os que disputaram o campeonato regularmente que pontuou em todas as etapas. Foram muitos pódios na temporada, mas especificamente no início do campeonato, a gente, né, pode separar a temporada do Gianluca em 2 partes, uma primeira até a terceira etapa lá na Áustria, que ele conseguiu vitórias, foram 4 vitórias em 3 rodadas duplas, né? E a partir de Mugello, na 4ª etapa até o final, uma regularidade impressionante para conseguir manter essa liderança e faturar o título. Em uma das etapas, o Leclerc chegou a superá-lo na classificação, mas depois o Arthur teve uma etapa ruim em Monza, e o Gianluca conseguiu reverter retomar essa primeira posição. Mas não foi fácil, foi bastante apertado para ele conseguir sair com esse título. Você citou da Fórmula 3 internacional, teoricamente é o próximo passo do Gianluca.
Mas a gente precisa ver agora a questão de patrocínio. Ele não tem patrocínio para isso, né? Ele precisa de ter uma verba, me parece que é de $900 mil para poder subir para a Fórmula 3 internacional. A gente espera que ele consiga patrocinadores para subir para essa categoria, mas tem essa incógnita, né? A gente não sabe como que vai ser o 2021 dele. Certamente na Fórmula 3 regional ele não deve ficar, já que ele foi campeão. A tendência seria ele subir, mas infelizmente ele tem essa pendência de patrocinadores, né? E precisa resolver isso para continuar aí a carreira rumo à Fórmula 1, Bruno. E foi também um duelo entre pilotos da academia da Ferrari, já que ele e o Arthur Leclerc eram pilotos da academia da Ferrari, então também teve essa coisa, né, de quem levava melhor nessa disputa interna, mas infelizmente a vaga que seria dele como campeão na Prema na próxima temporada na Fórmula 3 já foi para o Arthur Leclerc, isso já está anunciado. E Felipe, isso é o tipo de situação também que deixa a coisa às claras, né? Pelo menos isso. Se ele não vai pegar essa vaga, que é a melhor vaga, né, uma das melhores equipes, etc., pelo menos fica bem claro como é que as coisas estão funcionando para que ele possa trabalhar em paz, né? Para não ficar alimentando falsas expectativas, inclusive dos fãs. Bruno, acho que o namoro, digamos assim, entre o Petekoff e a Prema já vinha dando sinais que não ia virar um relacionamento muito sério há algum tempo. Esse ano foi um ano muito estranho no campeonato. O próprio Léo falou, dá para dividir a temporada em 3, e o desempenho do Petekoff caiu muito, assim, da primeira para a segunda parte da temporada. E não é normal, né? E a gente está falando de, talvez se fosse por culpa somente do piloto, talvez ele não tivesse sido campeão, porque se você sabe que você está andando abaixo do esperado, você não consegue manter uma consistência de resultados tão boa quanto o Petekoff conseguiu manter para ser de fato o campeão da categoria. Então eu acho que pra gente fã, a gente acompanhando de longe, ficou um pouco aquela expectativa de a gente querer ver o Petekoff na Prema, que claro, a Prema é a melhor equipe da Fórmula 3, então se ele tivesse a vaga nessa equipe, ele estaria com um bom caminho andado para rumo à Fórmula 1, ainda mais que ele conseguiu a superlicença, né? Mas para quem tá ali dentro, no caso do Petekoff, ele já estava sabendo, eu acho que não ia ficar, não ia ser a casa dele para os próximos anos, e talvez ele esteja muito feliz, assim, de que acabou essa passagem dele pela Prema. É uma pena, né, que de fato é a melhor equipe da Fórmula 3, mas se a gente ficar na expectativa de que ele consiga achar outros patrocinadores da mesma forma como ele encontrou no meio desse ano, para continuar dar continuidade na carreira dele, né? Porque a Prema não é a única equipe da Fórmula 3, tem outros bons times por lá, e o objetivo do piloto não é ser campeão da Fórmula 3, é chegar na Fórmula 1, e há caminhos alternativos, né? Por exemplo, o Yuki Tsunoda, que está na Fórmula 1, nunca correu pela Prema. É verdade, mas é aquela coisa, né? Ele tinha construído uma história ali dentro, já havia alguns anos correndo na equipe, seria até um caminho natural. Mas é isso, a gente tem que entender que o piloto também tem que lidar com as adversidades e espero que o Gianluca tenha sucesso, seja qual for o caminho dele, rumo à Fórmula 1. E antes da gente encerrar esse papo sobre os pilotos dos monopostos, a galera que está rumo à Fórmula 1 e rumo à Fórmula Indy, eu quero colocar na roda aqui rapidinho para a gente falar a respeito dos vice-campeões de 2020, que tivemos Dudu Barrichello, vice-campeão na USF 2000 nos Estados Unidos, e inclusive um título que foi muito importante para ele, que veio com vitórias lá nos Estados Unidos, 3 vitórias, e que pode apontar para uma mudança de carreira para a Europa, para correr na Fórmula Renault, que é a categoria na qual o Caio Collet correu em 2020 e foi vice-campeão também. Avaliação de vocês a respeito desses dois pilotos, Caio Collet e Dudu Barrichello, em 2020. Começa por você, Léo. Bom, vou começar pelo europeu, então, né? O Caio Collet, ele fez o segundo ano dele na Fórmula Renault e a gente esperava que ele fosse brigar pelo título por tudo que ele mostrou na temporada inicial dele, na temporada de estreia dele no campeonato, e foi o que aconteceu. Acabou não conseguindo lutar mais fortemente pelo título, ou até conquistar o campeonato por conta de 2 incidentes, né? Ele sofreu um toque, né? Uma batida de um concorrente que tentava ultrapassagem na antepenúltima etapa, e na penúltima etapa ele teve uma quebra do carro, que não é tão comum acontecer em categorias de base, porque via de regra esses carros são iguais para todo mundo, né? E isso acabou fazendo com que ele se distanciasse do Vitor Martin, que saiu com o título. Mas ele fez um bom ano, como, né, quem acompanhou o podcast ao longo de todo o ano,
sabe, né? O mais interessante do que você conseguir o título é mostrar um bom trabalho. O Caio mostrou esse bom trabalho. E prova disso é que ele segue na academia de pilotos da Renault, fez testes já com equipes da Fórmula 3 Internacional, e provavelmente deve pintar em alguma dessas equipes no ano que vem no campeonato da Fórmula 3, o que é importante porque ele passa serviço também pelo paddock da Fórmula 1. Nunca é demais lembrar, a Fórmula 3 Internacional tem a programação dela nos finais de semana da Fórmula 1. Sobre o Dudu Barrichello, o campeonato da USF 2000 foi meio esquisito, né? A gente teve o Rasmussen começando a temporada vencendo rigorosamente todas as corridas. Deu a impressão que o Dudu só poderia brigar pelo vice-campeonato, e de repente o dinamarquês emendou uma sequência de maus resultados, né? O Dudu chegou na briga pelo título, acabou não conquistando, né? O dinamarquês ficou com a taça, mas o Dudu conseguiu esse vice-campeonato, que é importante. É um caminho um pouco diferente que ele faz nos Estados Unidos. Digamos, não sei se os colegas concordam, mas as categorias de base, elas são menos acirradas. Digamos que as equipes conseguem se destacar mais uma das outras, mas ainda assim ele conseguiu uma boa temporada, fez um segundo lugar no campeonato, testou nessa semana na Pro Indy, né, que é a categoria acima. Me parece que ele testou também na Fórmula 3, né, a Fórmula 3 regional, que vai se unir com a Fórmula Renault, que o Caio Collet disputou nessa temporada. Então ele está no momento de definição aí para saber o que ele vai fazer no final, na próxima temporada, se ele segue nos Estados Unidos nesse caminho da Indy ou se migra para a Fórmula 1. Independente do que ele escolher, ele mostrou no campeonato da USF 2000 que ele tem capacidade para andar bem em qualquer um desses campeonatos de base. Resta saber, então, qual vai ser a escolha dele na Espanha, na Europa. Lógico, tem a necessidade dele se adaptar com um equipamento que é bastante diferente do que ele tinha nos Estados Unidos, a questão das pistas também, que são, para o nosso público, são mais conhecidas por conta de Fórmula 1. Nos Estados Unidos ele não teria essa adaptação com as pistas, porque boa parte dos circuitos da Pro Indy são os circuitos da USF 2000, mas me parece que ele tem condições de fazer um bom papel em qualquer um dos dois campeonatos. Bruno, deixa eu só completar o que o Léo falou do Caio Collet, é que claro, nessa semana agora, a Renault divulgou um balanço, né, que eles fazem no fim da temporada dos pilotos da academia, e ela pegou muito pesado, assim, pra você ter ideia, do Christian Lundgaard e do Guanyu Zhou, né, que eram os dois pilotos da Renault, da Fórmula 2, ela falou que o desempenho deles foi frustrante, né, desapontador, e do Caio Collet e do Adrian Davi, né, que os dois que estavam na Fórmula Renault, falou que eles quase cumpriram o que esperavam deles, mas não cumpriram. Mas no caso brasileiro, a Renault fez uma ressalva, dizendo que a evolução do Caio Collet no ano foi dentro do esperado, então eles esperam que no ano que vem ele possa conseguir resultados melhores. O único que escapou das críticas foi o Oscar Piastri, né, que foi o campeão da Fórmula 3, mas de todo mundo ali do grupo da Renault, o Caio Collet saiu, se não saiu em alta assim para a Renault em si, não saiu em baixa, o que acho que talvez seja o mais importante. Mas é um pouco também um ano que a Renault está pressionada, né? Você pensa que a Renault é muito criticada por não levar seus pilotos para a Fórmula 1, ela costuma contratar jovens pilotos de outras equipes, por exemplo, o Daniel Ricciardo, que foi desenvolvido todo pela Red Bull, depois o Esteban Ocon, que é da Mercedes, o Alonso voltando agora, e os pilotos da Renault não têm chance nenhuma. Então uma forma de eles justificarem que os pilotos da Renault não sobem é falar que eles não estão indo bem, né? E aí nesse sentido, o Caio ter sido aprovado, talvez ali dentro da média da Renault, é um bom sinal para ele de que estando no lugar certo, na hora certa, no futuro a equipe vai considerar ele sim. Eu vi essa matéria no F1 Mania do dirigente, né, do responsável pelo programa de base da Renault, fazendo essa avaliação. Eu realmente também achei muito duro, mas eu entendo, porque no fim das contas, todos os programas de formação acabam fazendo a mesma coisa, que é cobrando um título, que eles dão ao piloto a condição de disputar um título, assim como o programa da Ferrari, assim como o programa da Red Bull, e qualquer coisa que não seja o título é abaixo do esperado. Também dá para a gente entender isso. E é interessante também a gente falar aqui, né, desses 4 pilotos que a gente está abordando no nosso papo, o único que não faz parte de uma academia de equipe de Fórmula 1 é o Dudu Barrichello, que correu nos Estados Unidos.
e agora está, de repente, migrando para a Europa, mas que estava fazendo sua carreira na América do Norte. O Igor Fraga está no programa da Red Bull, o Gianluca Petekoff no programa da Ferrari e o Caio Collet no programa da Renault. Então, eles também estão integrados em estruturas que ajudam nessa formação extra-pista também, o que é muito importante para o desenvolvimento desses pilotos, porque eles acabam, não só na preparação de simulador, psicofísico e tudo mais, mas eles acabam conhecendo por dentro como funciona o sistema, e isso é muito importante. E é nessa linha que eu te pergunto, Felipe, a eventual mudança do Barrichello da América do Norte para a Europa, é o que ele deve fazer? É a decisão mais acertada? É uma decisão, eu diria até, é uma decisão necessária? Depende, Grum. Necessário para seguir carreira rumo à Fórmula 1 e rumo às principais categorias do automobilismo mundial é sim. É muito difícil fazer a carreira nos Estados Unidos. Se você for pensar, a gente costuma falar que a Indy Lights podia se chamar INSA Lights, né? Porque ela revela pilotos para INSA, não para Indy. Claro que mudou um pouquinho nesses últimos anos, né? O Pato Ward, por exemplo, é um dos grandes exemplos dessa mudança. O Joseph Newgarden é o principal nome do sucesso da Indy Lights, mas na maior parte do tempo a gente viu o campeonato levando pilotos para as categorias do Endurance. E talvez a gente pensar que o Dudu Barrichello estaria nesse caminho que é um pouquinho mais complicado e com menos opções, não seria a melhor alternativa para ele. O Dudu tem uma particularidade com relação aos outros pilotos que a gente falou, é porque ele mora nos Estados Unidos, né? Ele não mora aqui no Brasil. Então, correr na USF 2000 para ele esse ano era o equivalente como se fosse fazer uma Fórmula 4 aqui no Brasil, como se fosse fazer uma Fórmula 3 aqui no Brasil para quem mora aqui, né? Então, esse passo de você ir para a Europa, de você sair da sua terra e correr na Europa, era uma coisa natural, né? Os pilotos que correm aqui no Brasil, claro que hoje a gente não tem mais uma categoria de base relevante, o que é uma pena e talvez seja um tiro no próprio pé do que o automobilismo brasileiro vem fazendo, mas uma hora era normal, né? Eles faziam 2 temporadas aqui de Fórmula Renault, Fórmula 3, Fórmula Chevrolet, na época do Felipe Massa, por exemplo, para voltar um pouco mais no tempo, e depois ia para a Europa ganhar o mundo. O Dudu fez 3 anos, né, nos Estados Unidos, mas foi importante ele ficar esse tempo todo, porque só agora que ele se mostrou competitivo. Nos últimos 2 temporadas ele teve um pouco de inexperiência, misturado com equipes feitas para o outro piloto brilhar e não para ele, misturado com equipes que não eram competitivas. Então, juntou tudo, ele nunca tinha conseguido ser um piloto constante nas primeiras posições. Nesse ano mudou, né? Ele lutou pelo título. Claro que, como o Léo falou, aquele desempenho inicial do aquele desempenho do Christian Rasmussen. Tá difícil porque a gente fala dos 2 Rasmussen que não são parentes. Tem um Rasmussen rival de cada brasileiro em categorias diferentes, né? A gente andou se confundindo aí durante o ano. Jesus Cristo, né? Tipo, é que Rasmussen lá na Dinamarca meio que equivale a um Souza, um Silva, né? Esses sobrenomes mais populares aqui no Brasil, então realmente acaba confundindo um pouquinho a gente. Mas só para, enfim, terminar o assunto, a gente espera que agora que o Dudu Barrichello conseguiu se acertar dentro de um carro, ele está fazendo uma bateria de testes muito grandes, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, para chegar mais pronto para a Europa. A expectativa é que a gente veja ele brigando por bons resultados. Então, te respondendo, sim, é necessário ir para a Europa se ele quer seguir carreira no esporte a motor. E muito bem observado também, você trouxe uma visão muito, muito ampla, muito completa a respeito da carreira do Dudu, nessa coisa dele ter uma formação longe dos holofotes antes de ir para a Europa. Eu achei isso muito interessante, porque realmente, se ele tivesse no 3º ou 4º ano de Europa, ele estaria com uma cobrança muito maior. Então, de fato, ele fez certo em aprender, em começar a dar os primeiros passos na América do Norte. E, bom, a gente falou bastante a respeito dos brasileiros que estão rumo à Fórmula 1, dos brasileiros que foram campeões e brigaram por título nessa temporada de 2020. A gente lembra que a gente vai ter bons valores no ano que vem. A gente tem aí o Enzo Fittipaldi também, que fez a sua primeira temporada na Fórmula 3, FIA. A gente vai ter na Fórmula 2 o Felipe Drugovich numa equipe melhor, que é a Univirtuosa. Então, quer dizer, a gente vai ter uma galera muito boa nesse caminho rumo à Fórmula 1, para a gente ficar de olho, para a gente torcer e, obviamente, para a gente falar bastante deles, porque, mais do que nunca, a base vem forte. Depois da gente falar sobre a base, a gente faz a nossa viagem para falar a respeito de endurance. Então, vamos embora, que os brasileiros brilharam nas corridas de longa duração.
A segunda parte do nosso 33º episódio do podcast Mundo Afora, que está fazendo um balanço a respeito dos títulos brasileiros no exterior nessa temporada de 2020, traz as corridas de longa duração, as corridas de endurance, onde nós tivemos 3 pilotos brasileiros campeões no exterior. O endurance brasileiro realmente vive uma fase muito boa, não é de hoje, já tem alguns anos em que a gente tem pilotos muito fortes, a gente tem inclusive duplas muito fortes, como é o caso do Pipo Derani com o Felipe Nasser lá nos Estados Unidos, na IMSA. Então a gente vive uma fase muito boa do endurance no exterior, já tem um bom tempo, e em 2020 a gente teve 3 pilotos campeões em situações bem distintas. O Marcos Gomes, lá no comecinho da temporada, em fevereiro, ele foi campeão da Asia Le Mans Series, que é um torneio que é intertemporada, ele compete parte num ano, parte no outro. Ele foi campeão da Asia Le Mans Series, classificou a equipe para disputar as 24 horas de Le Mans de Ferrari, equipe privada, e pôde disputar pela primeira vez as 24 horas de Le Mans. Isso tudo ainda com o mundo, digamos, dentro da sua normalidade. Depois a gente começou a viver essa loucura toda a partir de março, com pandemia, com tudo mais. O mundo não é mais como era antigamente, mas ainda assim nós tivemos brasileiros brilhando. O Marcos Gomes ganhou o título dele na Ásia, mas Hélio Castro Neves ganhou na América do Norte, na IMSA, no fortíssimo campeonato da IMSA, correndo de protótipos. Eu diria hoje que é um dos principais campeonatos do planeta no esporte a motor, em termos de tecnologia, de disputa, de entretenimento, de nível de piloto, nível de equipe. Então o Elinho foi campeão com a Penske, correndo com o protótipo da Acura, incrivelmente o primeiro título dele no exterior, depois de tanto tempo, depois de 21 anos de Penske, depois de 3 conquistas das 500 milhas de Indianápolis, que valem por títulos. Mas o Elinho ganhou a IMSA e foi um título também muito disputado. E por fim, a gente teve o Augusto Farfus ganhando o Intercontinental GT Challenge, que hoje é o principal campeonato em âmbito global nesse regulamento FIA GT3, que teve, em 2020, 4 corridas, que foram as 24 horas de Spa, as 8 horas de Indianápolis, as 9 horas de Kyalami e também as 12 horas de Bathurst. As 10 horas de Suzuka não foram realizadas devido às restrições de entrada e saída do Japão, mas por aí a gente tem um recorte do que é esse campeonato. Uma prova na África, uma prova na Oceania, uma prova na Ásia, uma prova na Europa e outra prova nas Américas. E o Augusto Farfus, com a BMW, conseguiu ganhar esse campeonato. Ele venceu 2 das 4 corridas. Foi realmente um desempenho muito forte dele. Ele ainda teve um ano forte também correndo na IMSA, onde ele fez as provas longas. Ele foi terceiro na Petit Le Mans, também ganhou Daytona na classe dele. Enfim, desses 3 brasileiros em situações muito diferentes, amigos, eu acho até uma injustiça eu falar assim, Felipe, tira o seu destaque de um deles, porque realmente são situações, são cardápios muito variados. Mas a gente pode dizer que o endurance brasileiro realmente virou um novo polo. A gente fala tanto da coisa de não ter brasileiros na Fórmula 1, das categorias de monopostos estarem difíceis. Em compensação, o Brasil virou uma potência dentro do endurance internacional. É um pouco natural, né? Se você pensar que a gente não tem brasileiro mais na Fórmula 1, tirando o Pietro nas últimas 2 corridas desse ano, e que na Fórmula Indy também foi uma temporada em que em algumas corridas não teve nenhum representante do país, em algum lugar eles têm que correr, né? Então, para onde eles foram para o endurance. E aí é natural que os bons desempenhos comecem a aparecer. A gente tem visto o Daniel Serra andando muito forte de Ferrari, de Ferrari de fábrica, inclusive, né? Quando ele disputa as corridas lá fora, e o Marcos Gomes seguindo um caminho parecido, embora o foco dele, talvez nesse primeiro momento, tenha sido na Ásia, e deu bastante certo, que tanto nos campeonatos que ele disputou no ano passado, ele já estava vindo muito forte, e aí combinou com o título da Asian Le Mans Series. Ele só não esperava que a estreia em Le Mans fosse adiada por alguns meses e fosse sem público, né? E todo mundo usando máscara. Mas, tirando isso, foi uma mudança muito certeira, assim, de foco de carreira do Marcos Gomes, que é um piloto vitoriosíssimo aqui no Brasil, né? Já ganhou título da Stock Car e foi lá fora e também conseguiu um bom resultado. No caso do Elinho e do Farfus, tem uma coisa em comum entre eles, que é um clima de despedida, assim. Do Hélio é despedida da Penske, né? Meio que evidente, 20 anos.
é muito estranho 20 anos, porque talvez muitas pessoas que estejam nos escutando neste momento, elas não tinham nascido quando o Hélio assinou com a Penske, ou talvez elas fossem muito crianças e elas não têm nenhuma lembrança de um mundo em que o Hélio era piloto de uma outra equipe. Mas aconteceu, né? Ele correu em outras equipes antes de chegar na Penske e agora também vai para novos times, né? Vai correr para a equipe do Michael Shank na Indy e da Dwayne Taylor na IMSA. E quanto ao Augusto Farfus, o mais engraçado é que esse carro da BMW, o modelo GT3, né, é um carro totalmente defasado já. A BMW já falou, não, nosso foco é o desenvolvimento do próximo modelo que deve estrear em 2022, não é esse carro de agora, não. E aí o que aconteceu? Ganhou Daytona, ganhou o IGTC, ganhou as 24 horas de Nürburgring. O Farfus foi o segundo colocado, né, nessa corrida, mas foi a dobradinha da marca. E também é engraçado você pensar que o carro era aquele carro que ninguém mais queria saber dele, aí o carro falou, ninguém quer saber de mim, então vou lá mostrar o que eu posso fazer. Não deixa de ser um pouco o que o Hélio fez, né? Muita gente já falava que o Hélio já estava naquele momento descendente da carreira, né? Já fora da Indy, demorou muito para ele pegar o jeito da IMSA, e aí quando ninguém mais contava com ele, ele engatou uma série de vitórias nesse ano e conquistou o primeiro título da carreira dele. Ou seja, a BMW ainda vai vender muito carro às custas do sucesso do Augusto Farfus nas pistas. E a gente está falando desses 3 pilotos, né, que foram campeões e foram títulos importantes, o Augusto Farfus em âmbito global, o Hélio Castro Neves na América do Norte de protótipo e o Marcos Gomes de GT na Ásia, e inclusive o Marcos Gomes chegando a Le Mans por conta desse título. São pilotos que, com essas conquistas, eles se juntam a outros pilotos que no passado recente também tiveram conquistas muito importantes. O Felipe Nasser foi campeão da IMSA, o Pipo Derani ganhou várias provas importantes, ganhou a Sebring, a gente está falando também no WEC, né, que você mencionou o Daniel Serra, que ganhou 2 vezes as 24 horas de Le Mans, uma com Aston Martin e uma com Ferrari, e hoje é piloto oficial da Ferrari, mas na parte de protótipos a gente tem aí o Bruno Senna, que foi campeão mundial na classe P2 e correu na classe P1 em 2020, foi segundo colocado nas 24 horas de Le Mans. O André Negrão também, que teve um ano difícil em 2020, mas que recentemente também ganhou 2 vezes as 24 horas de Le Mans na classe dele, foi campeão na classe P2. Então, quer dizer, o endurance brasileiro vive um momento muito bom, como a gente mencionou, né, Léo? Mas também tem uma coisa que os pilotos economizavam o equipamento, iam na maciota até o final da corrida, mas isso não é mais verdade, né? Aliás, um dia foi também, né? Mas é que antigamente o equipamento quebrava muito mais em qualquer categoria, seja Fórmula 1, seja Endurance, hoje em dia quebra-se muito menos. Mas a gente hoje dá uma olhada, por exemplo, numa 24 horas de Le Mans, numa 24 horas de Daytona, numa 12 horas de Sebring, em alguma corrida da IMSA, realmente, cara, é bateção de porta o tempo todo, e aquela sensação, principalmente a gente vê muito no GT isso, que é uma corrida sprint de 12 horas, de 24 horas, né? Os caras não aliviam, os caras não economizam. Eu acho que a grande prova de que não tem mais essa de economizar o carro, de esperar andar só em velocidade de cruzeiro para tentar definir a corrida no final, foi a decisão da IMSA, né? As 12 horas de Sebring desse ano. Vou usar o mesmo termo que você usou. 12 horas de bateção de porta o tempo inteiro. E outra coisa, né, Grum, não tem mais aquela coisa, se é que algum dia teve, né, também a gente tem essa impressão, porque, verdade seja dita, as corridas de endurance voltaram a ser exibidas para o grande público de alguns anos para cá, né, a gente não tinha essa cultura de endurance, e também não tem mais aquela coisa de o segundo colocado tentar comboiar o primeiro para tentar passar no final. Se tiver a oportunidade, vai tentar passar. A maior prova disso foram as 12 horas de Sebring desse ano. Se você pegar as últimas edições da Petit Le Mans, né, curiosamente 2 provas da IMSA, a gente cansou de ter corrida definida nos 10 minutos finais, nos 5 minutos finais. Então, o Endurance evoluiu muito. Os pilotos brasileiros são parte nessa evolução também, né? Acho que mais do que qualquer coisa, é importante ver que os pilotos brasileiros descobriram esse mercado das provas de Endurance.
Ninguém tem dúvida, por exemplo, que um Felipe Nasser poderia estar na Fórmula 1, um Hélio Castro Neves poderia estar até hoje correndo em tempo integral na Índia, o próprio Pipo Derani, né? Mas os pilotos conseguiram descobrir esse caminho do Endurance. E o mais engraçado, se você pegar os 3 pilotos que foram campeões nas categorias de resistência esse ano, a gente nota que são 3 pilotos que tiveram carreiras completamente diferentes uma das outras, né, Brum? O Farfus, em determinado momento da carreira, seguiu aquele caminho da Fórmula 1, quando ele não... Né, de repente ele foi contratado pela BMW, está na BMW já há muito tempo, defendendo a marca não só em corridas de endurance, mas em categorias de provas sprint também. Ele correu por anos no WTCC, foi vice-campeão do DTM na Alemanha, enfim, então ele veio de um caminho de Fórmula e de repente passou para o turismo e depois para o Gran Turismo e para o Endurance. A gente tem o Hélio Castro Neves, que vem disputando provas de Endurance com mais regularidade de 2-3 anos para cá, né? Toda a vida a carreira dele foi baseada nos Fórmulas e sempre nos Estados Unidos. E o Marcos Gomes, que é um cara que baseou a carreira dele toda aqui no Brasil, né? Ele sempre esteve na Stock Car, em alguns momentos, quando existia aqui no país o brasileiro de Gran Turismo, ele fez provas aqui, disputou campeonatos, mais recentemente com a Endurance Brasil, de vez em quando ele também participa de provas, mas é interessante ver que os 3 pilotos têm trajetórias completamente diferentes, mas que conseguem se dar bem nesse tipo de prova de resistência, seja nos GTs, seja nos protótipos. Isso aí, é muito bacana a gente ver não só os brasileiros crescendo nesse cenário, mas esse cenário da Endurance crescendo muito também, seja nesse sentido que a gente falou das corridas estarem muito boas, de serem corridas sprint de longa duração, como a gente acabou de definir, mas dos campeonatos estarem fortes, com o envolvimento das montadoras. Isso também é muito importante, né? A gente sabe muito bem o quanto isso é importante para a saúde financeira, inclusive, para o entretenimento, para tudo mais, né? A gente ter as montadoras próximas, e aí a gente vê, por exemplo, que os brasileiros estão defendendo as fábricas, o Daniel Serra defendendo a Ferrari, o Augusto Farfus com a BMW, o Hélio Castro Neves foi piloto de um projeto da Honda. Então, quer dizer, são grandes estruturas e grandes campeonatos, e é muito bom a gente ver campeonatos que derivam de provas importantes, como é o caso de Daytona, como é o caso de Le Mans, como é o caso das 24 horas de Spa, que são provas clássicas, e essas provas elas merecem campeonatos importantes também, para não ficarem como eventos isolados. Então, se você não presta muita atenção ainda no mundo do Endurance, olha, a gente recomenda. Dê uma olhada, acompanhe a gente nas redes sociais, né, Felipe? Que a gente fala bastante a respeito disso, porque os campeonatos são cada vez melhores, né? Queria só completar, a gente teve nessas últimas semanas 2 anúncios muito importantes, que é a volta da Audi e a volta da Porsche para Le Mans, né? A partir de 2023 eles vão criar aquele regulamento LMDH, né, que é a evolução dos DPIs, que são os carros da INSA, e essas 2 montadoras se juntam à Peugeot que deve retornar agora em 2022. E para cada carro desse que é colocado na INSA, ou enfim, no WEC, em Le Mans, são 3 vagas, né, que se abrem. Então vai ter muita vaga boa surgindo nos próximos anos, porque de uma maneira essas montadoras vão contratar pilotos para suas vagas e vão abrir vagas onde esses pilotos estão correndo hoje, né? E isso é muito importante para os pilotos que a gente falou no primeiro bloco, né? Claro que a gente quer ver Felipe Drogovic, Caio Collet, o Pedro Piquet, que já não vai estar na Fórmula 2 no ano que vem, mas também entra nesse balaio junto com o Dudu Barrichello. Mas se a Fórmula 1 não chegar para eles por algum motivo, tem um monte de vaga legal que está abrindo nesses próximos anos para eles, e é bom eles ficarem com o tiro aberto. É isso aí, são poucas vagas na Fórmula 1 e é importante a gente ressaltar 2 coisas. Primeiro, que existe vida inteligente fora da Fórmula 1. Você pode ser feliz sem precisar da Fórmula 1 na sua vida, ser um piloto profissional muito bem sucedido. E pergunta, por exemplo, ao Daniel Serra, né? Um cara tricampeão da Stock Car, 2 vezes vencedor de Le Mans, piloto oficial da Ferrari. Esse cara não precisa da Fórmula 1 para ser feliz, e daqui a pouquinho a gente vai falar de mais um grande exemplo disso, que é o João Paulo de Oliveira. Mas enfim, só para a gente arredondar, realmente o Endurance trouxe um cenário muito bom, e eu recomendo aí que você acompanhe a gente aí nas redes sociais, né? Siga o Leonardo Masson, o Felipe Giacomelli, eu, Alexander Grunwald, que a gente fala bastante a respeito de Endurance também, que é um cenário muito forte atualmente, que tem corridas muito boas. Então, para quem gosta de automobilismo, é uma excelente dica. Então a gente vai fazer o nosso segundo pit stop aqui para voltar falando a respeito das categorias de turismo e GT, que também
tiveram brasileiros campeões em 2020. Pois é, já falamos de 5 brasileiros campeões nesse nosso resumo da temporada 2020 no automobilismo internacional, o Igor Fraga e o Gianluca Petekoff, que foram campeões nos monopostos, o Marcos Gomes, o Hélio Castro Neves e o Augusto Farfus foram campeões no Endurance, e agora a gente fala das categorias de turismo e GT, nas corridas mais curtas, e que também tivemos muitos brasileiros disputando títulos entre campeões e vices. Foram 5 pilotos nesse tipo de competição. Eu destaco aqui os vice-campeonatos do Rafa Matos na Trans Am, do Léo Lamelas no Lamborghini Super Troféu, do Sérgio Gimenez no Jaguar I-Pace Trophy, que é uma competição de carros elétricos, e os títulos do Marcelo Ram no GT Open, na classe Pro-Am, e do João Paulo de Oliveira no Super GT, na classe GT300. Léo, foi brasileiro disputando o título para todos os gostos nesse tipo de carro. Rapaz, a Brazucada detonou nesse ano, né? E no elétrico, no GT, teve para todo mundo, né? De tudo, para todos os gostos, né? Mas o mais bacana, Grum, foi ver o João Paulo Oliveira, né? Campeão do Super GT. O Super GT, para quem não acompanha, é um campeonato fortíssimo baseado lá no Japão, com diversas montadoras, são corridas um pouco mais longas, os pilotos disputam em dupla, né? E, enfim, o João Paulo, ele conseguiu, já tinha 2 títulos no automobilismo japonês, há muito tempo ele corre por lá, né? E fez uma temporada na GT300, que é uma das divisões do Super GT, das mais espetaculares, porque ele precisou virar uma diferença, né, Grum? Ele não começou a temporada assim tão bem, não conseguiu pódio, e de repente ele emendou 2 vitórias, se viu na liderança do campeonato, precisou fazer uma ótima corrida decisiva lá em Fuji para sair com o título. O terceiro título dele no Japão, ele, assim como a gente pode traçar mais ou menos um paralelo com o Hélio Castro Neves, né? O João Paulo já é um veterano das pistas e consegue, mesmo, né, sendo veterano, mesmo num momento em que muita gente olha para ele e fala, pô, mas talvez ele esteja em final de carreira, e não é nada disso. Ele consegue ser competitivo ao ponto de ganhar corridas e ser campeão. Então, o JP conseguiu mais esse título, o terceiro dele, e foi um dos últimos títulos dos pilotos brasileiros no ano, né? Acho que depois dele só o Farfus foi campeão no GTC depois. Então, mais um brasileiro que mostrou bons resultados nessa temporada. O João Paulo de Oliveira, ele teve 2 títulos importantes no Japão em carros de Fórmula. Ele foi campeão da Fórmula 3 japonesa e também da Super Fórmula, e agora ganhou o Super GT, competindo com a Nissan. O Felipe, é óbvio que para mim o João Paulo de Oliveira, desse tipo de competição aí que a gente está abordando, né, de corridas mais curtas de turismo, eu acho que o João Paulo de Oliveira foi o grande destaque com esse título, mas a gente precisa ressaltar também os grandes desempenhos desses outros nomes que eu mencionei, o Marcelo Ram, o Sérgio Gimenez, até, né, o Léo Lamelas, que está iniciando a carreira dele, o Rafa Matos, que migrou para outro tipo de competição. Os brasileiros foram muito fortes em várias partes do mundo também nesse tipo de corrida. Com vários carros diferentes, né? Um deles até elétrico, mas só queria destacar também o bom desempenho do Marcelo Ram, que de todos os pilotos que a gente falou até agora são pilotos profissionais, né? Pilotos que se dedicam ao automobilismo 100% de suas vidas. Talvez depois de algum tempo eles também acabem fazendo investimentos e aí você divide um pouquinho a atenção, mas o Marcelo Ram é o gentleman driver tradicional, né? Uma pessoa que fez carreira no mundo dos negócios, né? Ele tem bastante sucesso se não me engano, na área farmacêutica, e no automobilismo entrou como paixão e depois também se tornou uma pessoa que apoia o automobilismo do brasileiro de uma maneira muito forte, né? Ele patrocina há muito tempo o Alan Kodair, que é o histórico companheiro dele dos carros GT, e também a equipe na Stock Car, né? Então é bem legal, né? Você ver uma pessoa que é de fora da carreira profissional do automobilismo e também acaba contribuindo para o esporte a motor continua bastante forte aqui no Brasil. Eu acho que isso é um ponto, inclusive, a favor dele, essa coisa dele ser um gentleman driver, porque ele correu na classe Pro-Am, ele corria em dupla com o Alan Kodair, foi praticamente todas as etapas que ele fez até hoje na Europa, ele teve o Alan Kodair como um parceiro frequente, e só que o Alan, com essa coisa de ter menos datas, né, disponíveis, de estar correndo na Stock Car, o Marcelo acabou tendo outros parceiros
no GT Open, e o Alan não foi campeão também, mas o Alan conversa com a gente e fala, eu me considero campeão porque eu sou parte desse projeto. Claro, ele na pontuação ele não foi campeão, mas ele é parte desse projeto. E conversando com o Alan, eu tive com ele recentemente na Stock Car, o Alan fala que é muito legal ver a evolução do Marcelo, que, como você falou, é o Gentleman Driver clássico, né? Mas que nessa classe Pro-Am ele se destacou muito em relação aos pilotos de graduação intermediária, né? Então é bacana também a gente ver como ele, depois de tantos anos, né, correndo de Gran Turismo, lembrando que inclusive que ele foi campeão da GT Brasil, ele atingiu um nível, para um piloto da graduação dele, né, ele atingiu um nível muito bom, então a gente só tem a aplaudir o Marcelo Ram nessa caminhada dele. Para a gente arredondar aqui, Sérgio Gimenez, Léo Lamelas e Rafa Matos, três escolas completamente diferentes aqui, 3 tipos de carro completamente diferentes. O Rafa Matos correndo lá nos Muscle Cars V8 nos Estados Unidos, o Léo Lamelas no Lamborghini Super Troféu, o campeonato monomarca. O Sérgio Gimenez também correu nesse campeonato, mas fez uma temporada completa no Jaguar E-Pace Trophy de carros elétricos. O que dá para tirar de positivo desses pilotos, desse 2020 desses pilotos, amigos? São situações um pouco diferentes. A do Gimenez, a gente esperava que ele fosse sair com o título, mas de qualquer maneira a gente pensar que foram 2 temporadas de Jaguar E-Trophy, ele foi campeão em uma e vice na outra, então um desempenho excelente, né? Por mais que o campeonato, a gente tenha falado que ele merece sim críticas da maneira como foi dirigido. O Léo Lamelas é o piloto talvez também seguindo um caminho muito mais não convencional, né? Ele fazendo carreira lá nos Estados Unidos, nas categorias preliminares da INSA, então a gente está na expectativa de ver ele desempenhar cada vez melhor e também subindo aos poucos na direção da INSA, ou talvez na direção de outros campeonatos de longa duração pelo mundo. E o Rafa Matos aí já é uma outra fase da vida dele, é um piloto que talvez tenha competido em todas as categorias possíveis dos Estados Unidos, menos a NASCAR, até agora, né? Ninguém nunca se sabe. Mas é muito legal, né? Ver que mesmo nessa Trans Am, que não é uma categoria top, né? A gente vê algumas brigas muito boas. Teve o Paul Tracy, histórico piloto da Indy, correndo por lá, e foi bastante divertido. A gente espera que ano que vem também tenha boas disputas nesse campeonato. No caso do Elgrum, ainda tem um outro detalhe, né? Foi a primeira temporada dele correndo nos carros de Gran Turismo, né? Na temporada anterior, ele disputou a Prototype Challenger, até com resultados interessantes, né? Venceu uma etapa em Daytona, em determinado momento ali figurou entre os 5 primeiros do campeonato de 2019. Nesse ano ele optou por correr nesse Lamborghini Super Troféu lá nos Estados Unidos mesmo, e conseguiu bons desempenhos. O vice-campeonato na Pro-Am conseguiu vitórias, né? Num campeonato que, vale lembrar, o Sérgio Gimenez disputou depois de encerrar a campanha do Jaguar E-Pace Trophy, né? Aí sem aquela obrigação de brigar por títulos, até por ter entrado com o campeonato em andamento. Mas é interessante, como o Felipe disse, ver um piloto novato, né? A gente falou tanto de trajetórias diferentes no bloco anterior, o Léo é um desses, né? Um cara que já que começou a carreira dele nos Estados Unidos, correndo de protótipos, agora de GT, né? Tentando, quem sabe, aí almejar uma vaga na IMSA daqui a algumas temporadas. Excelente a gente ter uma variedade tão grande de pilotos, e aí você vê, né, o quanto tempo que durou esse podcast. Você que chegou até aqui nos ouvindo, viu que a gente teve um 2020 aí recheado de títulos, não só de títulos, mas também de pilotos que brigaram por títulos. Então falamos de 7 campeões e falamos também a respeito de 5 vice-campeões no automobilismo internacional em 2020. Rapidamente, eu quero, antes da gente fechar, fazer um registro factual, porque afinal a temporada acabou, mas acabou até a página 2, né? Porque teve corrida nesse fim de semana na Argentina, lá na Top Race, e adivinhem quem estava correndo, amigo. Vocês têm meia chance para adivinhar quem estava correndo lá na Argentina. Eu posso dar 2 dicas? Começa com Rubens e termina com Barrichello? O próprio, pois é, o rapaz, 15º final de semana seguido do Rubinho. A gente falou dele muitas vezes aqui esse ano, o homem realmente não parou. Ele foi 4º colocado na corrida de sábado, válida como a 6ª etapa,
e foi ao pódio na corrida de domingo, válida como a 7ª etapa da temporada. O Rubinho está em 4º no campeonato da Top Race, perdeu uma etapa porque estava competindo nas 500 milhas de kart, mas já ganhou corrida por lá, num campeonato que é liderado pelo seu companheiro Matias Rossi, que é companheiro de equipe dele também na Super TC 2000 e também na Stock Car. Esses campeonatos ainda não terminaram, a Super TC 2000 e a Top Race terão continuidade nos primeiros meses, nas primeiras semanas de 2021, então são temporadas que, ao contrário da nossa Stock Car, não terminaram ainda e o Rubinho está na disputa por todas elas. Amigos, redes sociais, onde nos encontramos para a gente falar bastante de corrida. Grum, quem quiser me procurar, né, pode ver o meu trabalho, pode conferir o meu trabalho tanto no F1 Mania quanto nas plataformas digitais da Racing. Quem quiser me achar nas redes sociais, busca por Leonardo Marçom no Facebook, no Twitter e no Instagram. E a gente está falando bastante de corrida, falando bastante de tudo por lá. Brum, é o último podcast do ano, então desejo para todo mundo que acompanhou a gente ao longo do ano um Feliz Natal, um bom ano novo e com juízo, né, porque a coisa ainda está complicada, então, né, não abusem aí nesse final de ano. É isso aí. Pois é, né, Felipe Giacomelli? Um ano aí que se passou, 33 episódios e a gente falando bastante de corrida. Grum, esse ano foi muito esquisito, né, em muitos sentidos. Mas a gente teve essa experiência de viver um ano de automobilismo em 3 meses. Foi surreal em alguns pontos, né? A gente tinha finais de semana em que praticamente todas as categorias com brasileiros, mundo afora, correndo, e a gente tinha que escolher 3, 4 assuntos para falar aqui no podcast, pra gente não transformar isso aqui em 24 horas de falação, mas deu certo, né? A gente chegou aqui falando hoje de 7 títulos, então a gente teve uma jornada bastante grande e de muito conteúdo, mas não acaba por aqui, né? Porque a gente faz essa pequena pausa agora pro Natal e Ano Novo, mas o mundo continua, a gente vai ter muito anúncio de pilotos nos próximos dias, e também as categorias que começam já logo ali em janeiro, tanto na Ásia, e o Dakar, né? Também ali no Oriente Médio. E quem quiser me seguir nas redes sociais pra gente falar de tudo isso que vai acontecer e o que esperar dos brasileiros no ano que vem, só procurar por Felipe Giacomelli, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou então entrar no meu site, né, felipegiacomelli.com, ou procurar por World of Motorsport, em que normalmente eu coloco a agenda da velocidade, né, que tem os horários e onde assistir as corridas do fim de semana, e depois ainda atualizo com os resultados de cada sessão de pistas. Mas claro, né, agora a gente vai para um momento de ceia de Natal e de Ano Novo e não vai ter agenda da velocidade nas próximas 2 semanas. Mas já a gente volta. A gente volta em 2021 com toda certeza, com muita velocidade. Eu convido você a conhecer o canal Fórmula Grum, onde eu faço um resumo aí a respeito dos brasileiros que competem no exterior. Falo bastante dos bastidores, a gente traz informações a respeito do mundo da velocidade, do esporte a motor. E se você quiser me seguir nas redes sociais para a gente trocar uma ideia, procura lá por Fórmula Grum em todas as redes, Instagram, Facebook, Twitter, a gente está por lá como Fórmula Grum. Amigos, muito obrigado por mais esse bate-papo e muito obrigado a você que nos acompanhou ao longo de 2020, uma temporada cheia de sucesso para os pilotos brasileiros, mesmo com todas as dificuldades. A gente faz essa pausa para o fim de ano, Natal, Réveillon, e a gente retorna em janeiro com mais velocidade, falando de Fórmula E, falando de Dakar, falando das mudanças do mercado de pilotos. A gente vai ter muito assunto com toda certeza. Então, fechamos esse nosso 33º episódio, o último de 2020, desejando saúde e sucesso para você que está nos acompanhando. Até 2021, nos veremos novamente. Um forte abraço!